Oi, boa noite. A gente vai continuar a nossa conversa sobre família. E vai estar conosco hoje à noite o Jonatas. Ele vai estar nos falando sobre espiritualidade e, como nas outras oportunidades, claro, temos muito que aprender, temos muito que refletir, pelo menos, né, naquilo que ele vai estar nos encontro, tá bom? Hoje ele vai falar sobre o culto doméstico e a espiritualidade. Então, o valor desse momento de adoração, esse momento em família, não é? E o significado disso para a espiritualidade dos indivíduos, tá bom? Então, vamos ouvir aqui o Jonatas. Tá vendo? Quer travar a imagem? Não tá. Para podermos conversar direitinho, vou dar aqui uma breve palavra a respeito do tema que já conversamos, não é? O ambiente familiar é uma grande oportunidade de mostrar a sua espiritualidade. E levantamos alguns pontos importantes e vamos estar retomando eles também no nosso tema hoje. Nós lembramos o quê? A respeito da disciplina, a respeito da importância da educação religiosa, a respeito da mensagem direta, quando a pessoa conversa diretamente com a outra, que quer alertar a importância, né, dessa espiritualidade. E a terceira coisa, o exemplo, que nós conversamos também a respeito disso, né? Além da atenção devida, que já estamos conversando já há 3 semanas, né? E nós conversamos algumas questões importantes com relação à dependência que existe e os desgastes que existem devido a essa atenção, quando ela acaba sendo excessiva, quando ela acaba sendo utilizada de maneira incorreta. Não é? Então, muitas das vezes, a gente acaba atraindo mais problemas no seu contexto familiar, dando essa atenção de maneira errada, do que questões positivas. E o exemplo que eu citei foi comigo mesmo, quando eu era novo. Eu citei o exemplo que eu estava na sala de aula, minha mãe era professora, e eu tentava, o máximo possível, ficar quieto. E ela, ainda assim, ela me viu ali parado e chamou minha atenção. E eu estava simplesmente parado olhando para ela. E ela, você tentou para quê? Porque quando você está parado, focado numa coisa só, olhando assim, você passa a imagem e está viajando em outro universo. Né? E então, nesse caso específico, o silêncio e a atenção que eu estava dando não quer dizer necessariamente que era uma coisa positiva. Não é? Então, esse mesmo exemplo ele serve para a família. Não é o fato de você dar atenção que o seu papel de pai ou de mãe ou de cônjuge ele está sendo bem feito, não é? Então toda essa preocupação é pela mensagem também da atenção que você passa. E hoje nós separamos para conversarmos um pouco a respeito do culto, o culto familiar, não é? Culto no lar, no caso específico, né? E para quem existe uma música, né, que para quem já fez algum tipo de encontro no meio batista era muito comum na família, que era a música chamada Utopia do Padre Zezinho, né? E a música ela chamava a atenção para uma mensagem, e aí, ainda assim que se é comum nesse contexto, né, de encontros no meio protestante, o que diria do meio católico, porque é uma música do Padre Zezinho, né? Então é uma música famosa no cenário brasileiro, no cenário nacional. E nesse caso, essa música ela passa a seguinte mensagem. Né? A pessoa ela está ali contando fatos da vida dela e ela apresenta digamos assim, alguns fatos que ocorreram na vida dela quando eram novos, né? Alguns desentendimentos com a família, com o pai ou com a mãe, com a bagunça por parte dele ou do irmão. Mas, na música,
a ideia que passa é que tudo se ajeitava na parte da noite, quando o pai pegava a viola, quando entrava naquele outro contexto, não é? E aquilo, as coisas se organizavam naturalmente. Não precisava entrar em sermão, cobrar nada ali diretamente. Aquela reunião familiar, que nós, se tudo der certo, vamos estar conversando mais isso futuramente, mas como hoje é culto, né? Então vamos falar um pouco de culto. Só que esse exemplo ele serve para as duas coisas. Não é? Então, aquela questão ela ocorreu naturalmente. E é isso que eu quero chamar a atenção para o tema de hoje. E quando nós falamos de culto doméstico, estamos falando exatamente das 4 questões que eu levantei até hoje a respeito da educação familiar e a espiritualidade. Porque essas 4 questões, o culto doméstico, ela aprofunda muito bem. Né? E eu vou estar citando aqui para vocês, eu pontuar, para que vocês possam identificar, né, esses 4 pontos. A mensagem direta, porque você apresenta a espiritualidade de uma forma oficial para a pessoa ali. Qual o melhor momento de você falar da espiritualidade do que no contexto religioso, num grupo familiar? Você ali demonstra a importância que é da visão de um Deus, de um Espírito, de você se preocupar com o próximo, se preocupar com aquilo que está além do físico, da matéria, não é? Do que num contexto como esse. Então, existe uma mensagem direta quando existe o culto no lar, ou no caso, o culto doméstico. Né? A segunda questão é a disciplina. E quando eu falo aqui em disciplina, eu não falo necessariamente de surra. A gente sempre acha que tem a ver com surra, né? com esse tipo de situação. E, na verdade, não. Porque, aqui no caso, é mais a ver com organização, horários, as preparações e outras questões mais que precisa de quê? Da disciplina para que ocorram de forma que fique agradável, que a coisa funcione. Porque sem disciplina a coisa não vai. Não é? E a outra questão, o exemplo, porque o exemplo, o cônjuge ou o filho, quando ele vê como alguém que é responsável, preocupado e capacitado para ensinar algo do tipo, então, consequentemente, você acaba também servindo de exemplo. Então, existe também, nesse caso, a questão do exemplo. E, por último, a questão principal, né, no caso aqui, é da religião. Porque é uma expressão e metodologia de quê? Do que você crê, da sua crença, da sua fé. Aquela reunião serve para isso. Não é? Então, quando você para analisar tudo que nós conversamos até hoje, o culto doméstico, ele aprofunda todos esses requisitos apresentáveis para a família. Então, é muito importante. E aqui eu levantei aqui uma perguntinha interessante que eu acho que, com toda certeza, para quem nos assiste aí, é quase certo que em algum momento da sua vida, o seu pai, a sua mãe, ou você, ou o seu filho, ele já entrou numa situação que vocês poderiam... eu poderia fazer um culto doméstico em casa. Mas sempre fica na cabeça, né? Fica sempre um devaneio e nunca vai para o papel. Né? E isso é uma coisa muito comum. Em algum momento da nossa vida, passou pela cabeça de algum familiar nosso em querer fazer o culto doméstico, querer melhor investir no culto doméstico. Eu tenho certeza que todo mundo que é crente, que tem alguma participação, algum tipo de crença, esse tipo de situação já passou na cabeça dela. Não é? E eu levantei aqui umas questões, mas como fazer isso? Eu levantei alguns pontos interessantes que podemos estar analisando para como desenvolver essa ideia do culto doméstico. Porque a vida inteira ela sempre fica no papel, em muitos casos, e nunca sai do papel. Então, eu levantei aqui alguns pontos, 3 especificamente, e o primeiro deles é justamente agendar e convidar. Não ficar só no papel e ir adiante. Né? Isso é igual casar. Casar e ter filho, sempre a gente vê aquela conversa, né? Não, eu vou fazer quando as coisas estiverem melhores. E essa conversa vai no primeiro ano, vai no segundo ano, no terceiro, no quarto, e as coisas nunca ficam melhores. Você que nunca. Sim, passei muito por isso. Eu passei muito por isso. Eu que o digo. Então, nunca vai chegar esse momento. Então, a estratégia que você usa para poder começar a agendar, convidar, olha, fulano, sábado que vem vai ter um culto lá em casa. Vamos marcar? Vamos. A partir daí, você vai organizar. Poxa, eu tenho isso aqui já agendado.
Eu vou começar a trabalhar na semana para como poder realizar isso. Mas quando você passa a vida inteira, vou procurar o melhor momento para fazer, e você nunca agenda, e você nunca convida, e a coisa nunca sai do papel, meu amigo, não vai sair nunca. Uma das coisas que eu sempre lembro, né, nas nossas lives é que a geração minha, a geração atual, né, as pessoas que têm menos de 40 anos para baixo, né, a chamada geração Y, ela tem alguns costumes e práticas muito diferentes da geração anterior nossa. E uma delas que podemos ver é que também, não só nós, mas nossos pais, nossos avós, muitas vezes, nossos filhos, eles entram num ritmo de vida muito acelerado que não era muito comum antigamente, né? E quando você fala em agendar nesse modelo de mundo que nós vivemos hoje, acaba sendo um desafio muito maior do que uma outra situação. Eu acho que você mesmo, quando em uma pregação sua, você já falou, né, que a gente, às vezes, está tão num ritmo nesse mundo hoje, tão puxado, que quando nós estamos dirigindo um carro, a gente está correndo, nem sabe por que está correndo, mas está correndo. Porque já estamos no ritmo, já estamos no jogo. Né? E essa preocupação, quanto mais você souber que o mundo é dessa forma, e você começa a fazer ou desenvolver trabalhos com relação a agendamento, a estratégias para poder tirar algumas coisas do papel e botar para funcionar, a coisa começa a fluir. Né? Então, essa é a primeira questão. A segunda é divida funções com os membros, daqueles que vão participar desse culto doméstico. Se você vê que tem algum tipo de dificuldade de algum participante ou outro, algum tio, primo, um vizinho, para participar desse contexto, ele cria algumas dificuldades, quando você coloca nele alguma função para poder participar, seja responsável pelas músicas, ou por uma leitura da Bíblia, ou qualquer outra coisa, a pessoa se sente mais comprometida em participar. Quando ela é só convidada, né, ela se vê no direito de dizer não. Mas quando você coloca nesse culto que ela vai ter uma participação, e para o culto fluir melhor, é necessário que ela participe com alguma tarefa, ela vai se sentir mais comprometida a participar, a estar ali envolvida com a programação. Então, essa também é uma outra estratégia muito utilizada. Mas tem também uma terceira que eu não a considero, não deixei por último, por ser inferior às duas primeiras. Eu acho tão importante quanto. Né? Mas eu vou explicar direitinho por quê, a importância dela, porque muitas das vezes a pessoa vai ouvir isso e fala, não, isso não é tão importante. Mas é. Sabe o que é? Se preciso for, de alguma forma, deixe a programação informal. Tá? E aí você fala assim, mas informal por quê? Isso não é só por questão de brincadeiras ou distrações constantes, não, tá? Mas é preciso que os participantes eles estejam ou eles fiquem à vontade na programação. Eu separei aqui um ponto, né? Um exemplo claro aqui é na questão de ambiente acolhedor. Quanto mais a pessoa chegar e ela vê um ambiente acolhedor, ela fica mais à vontade. Né? E outra coisa é a coragem, e essa ainda é mais importante que eu vejo, é a coragem de tirar dúvidas. Se a pessoa participar de um culto na sua igreja, seja até mesmo num culto um pouco mais informal, num culto de quinta, de quarta, não sei, ela não vai se sentir tão à vontade quando se estivesse na casa de uma pessoa, numa conversa, num culto mais informal. Ela ali vai poder tirar dúvidas. Então, ela vai ter coragem de levantar a mão e expor a vontade dela. Porque, dependendo da programação, o conteúdo ele flui como se fosse um bate-papo. E o bate-papo deixa qualquer pessoa confortável para poder apresentar a ideia dela, deixa a pessoa confortável para poder fazer uma pergunta de alguma dúvida, até mesmo boba que ela tenha. Então, a importância de você deixar uma situação um pouco mais informal é grande. Agora, claro que nós sabemos que tem pessoas que são muito tradicionais, né? Vão ter muitas dificuldades com isso. Mas eu não gosto de nada muito solto. Tem pessoas que não gostam dessa coisa muito solta, né? Quando tem um nome de Deus no meio, então... Só que aí tem uma questão interessante. Eu sempre citei aqui, desde quando eu levantei o primeiro ponto, sobre o culto doméstico, a importância da estratégia. Né? Então, para um culto informal, para você que tem dificuldade de deixar a coisa mais natural, mais
mais espontânea, mais numa situação como essa, né? O que eu posso sugerir para você aplicar, né, como uma forma, como algum tipo de estratégia mesmo, para você poder traçar, é a dinâmica. A dinâmica é uma grande ferramenta para você apresentar ali uma questão informal, uma coisa informal, e daquela dinâmica você apresentar algum tipo de conteúdo, reflexão em cima dela. Alguma coisa objetiva, né? Alguma, digamos, a velha moral da história. A moral da história pronto, a dinâmica serve para isso. Você expõe a dinâmica, as pessoas participam, elas se sentem mais à vontade e, consequentemente, pela dinâmica, você consegue levá-la à reflexão. Então, a dinâmica é o motivo certo, dependendo da sua situação, né? E por que essa questão da informalidade? Olha, às vezes você não percebe, mas existem ambientes de trabalho, religioso, na casa de um amigo, no lar. Os ambientes, eles levam você indiretamente, inconscientemente, a ter um determinado comportamento que você teria em outro lugar. Você tem nesse lugar e você não tem no outro. Isso é uma coisa inconsciente. Uma pessoa, quando chega numa igreja, no templo, a maioria delas, consequentemente, já automaticamente entra na reverência. Até aquelas mais irreverentes, elas têm, digamos assim, elas são menos irreverentes, continuam sendo irreverentes de maneira geral, mas elas são menos num contexto como aquele, como se fosse na casa dela, na casa de um amigo. Então, é uma espécie de ambiente que leva você, de maneira indireta, a ser mais, digamos assim, a tratar com mais seriedade aquele ambiente, né? Então, quando você leva o culto para o seu lar e leva para essa informalidade, consequentemente, esse tipo de trabalho, ele acaba sendo mais satisfatório, né? Então, esses são os pontos que eu queria levantar a respeito do culto doméstico, não é? Mas eu queria só citar aqui para quais são os objetivos? Quais são os objetivos que você vê num culto doméstico? É como eu falei para você, né? Existem alguns temas que são levantados no culto. Eu acho que eu sou muito mais daquilo que é tratado. Claro que eu valorizo também a disciplina, o pessoal está reunido, né? Demonstra algum tipo de compromisso. Só que eu dou muito mais valor ao tipo de conteúdo que de alguma forma ali aborda, para poder estar conversando, para tratar, para tirar dúvidas, do que propriamente também a reunião. Porque eu conheço reuniões de amigos, alguns familiares, que não há muita produção. Não, se é para entreter, ela faz bem o papel dela. Mas o tipo de conteúdo que tem ali não acrescenta em nada, não edifica em nada, é negativo. Então, eu creio que a questão da espiritualidade, a valorização do próximo, a preocupação que a pessoa tem com a vida dela, com o próximo, com a vida dela no futuro, não é? A partir da morte, também, que nós consideramos aqui, né? Muito importante. Então, eu vejo a importância do culto doméstico justamente aplicado a isso. Entendeu? A questão da temática que é desenvolvida a partir dessa reunião familiar para poder falar da espiritualidade. Eu queria só citar eu queria só citar só um exemplo que eu separei aqui e eu acabei não mencionando. É uma pequena história. Eu li essa semana, inclusive. Uma família, ela estava dirigindo um carro, né? E ela entrou numa via muito perigosa. E o pneu da pessoa furou, da família furou, e ficou muito exposto. Uma região muito perigosa, por quê? Pelo que eu entendi na matéria, eles estavam ali num lugar onde havia uma curva na rua, e quando a pessoa vinha com velocidade, poderia pegar qualquer um que estivesse na frente ali. Porque a tendência ali realmente é os carros estarem a mais de 50 por hora para cima. Então, quando a pessoa sai dali com velocidade e entra na rua, a chance de bater nesse carro que está ali parado é muito grande. Então, a mãe começou a desesperar quando o pneu furou, porque o pai também não tinha um step. O pai arriscou. E o pai resolveu sair do carro
né? E tentou ficar afastado ali para ver se alguém parava, para poder ajudar eles. E ele ficou assim uns 2 metros à frente do carro, sinalizando, né? Colocou também o sinalizador para poder ajudar ele e ficou ali, né? E a mãe estava apavorada. Aí tinham 2 filhos. O primeiro filho falou o seguinte: falou assim, mãe, vamos orar agora para ver se Deus manda um anjo para poder nos acolher. Aí, aí a mãe, nessa hora, ela meio que desarmou, né? Viu o exemplo do filho nessa hora e vamos orar. E orou. Quando orou, parou um homem. Diz que foi questão de segundos. Parou um rapaz que desceu. Isso na história dela, né? Lembrando que é a versão dela. O rapaz desceu do carro, tirou o step dele, viu se era de acordo com o step do mesmo carro, né? E ele viu que não era. Aí nessa hora ele entrou no carro de novo, saiu e a mãe de novo ficou desesperançosa. Aí o outro filho falou, vamos orar de novo, para que Deus mande outro anjo. Aí orou, disse que pouco tempo depois parou um outro carro, um outro rapaz, e esse homem que saiu alto, né? E ele falou o seguinte para a família, olha, não se preocupa, vocês estão num lugar muito perigoso aqui, eu vou tentar colocar uma outra ferramenta ali para poder sinalizar mais para frente, para poder os carros que virem lá não vir com muita violência e pegar vocês. Aí ele fez isso, ficou ali mais na frente também, né? Nessa hora tranquilizou. Questão de minutos depois, o outro rapaz volta, o que tinha vindo primeiro, trazendo outro step, troca o pneu deles, né? E aí o pai, praticamente desarmado, né? Feliz com a situação, pergunta, quanto eu te devo? Você fez um grande trabalho, você foi atrás, você veio aqui, foi atrás de um step, comprou um outro step talvez, ou não sei, conseguiu algum lugar, deu trabalho para você, você voltou e está aqui me ajudando. Quanto eu te devo? Aí o rapaz falou assim, olha, o senhor não me deve nada. Ele falou, eu senti de Deus que podia parar aqui e ajudar vocês. Eu senti que eu precisava ajudar vocês aqui e eu fiz. Vocês não me devem nada. E pegou e saiu. Isso aqui na palavra não quer dizer que eles eram anjos de verdade, que Deus mandou, ou que foi a oração do garoto que funcionou. Só que a reflexão que a mãe teve na situação do filho orando, um garoto pequeno orando, passando a confiança que ela não tinha no período, com aquele desespero todo, acabou servindo de exemplo para ele. E ela lembrou que tudo isso é fruto de quê? De culto doméstico. Esse trabalho mais próximo que ela teve com essas crianças foi justamente em casa, ensinando essa importância. Então, ela colheu esse fruto naquele momento. Né? Uma coisa que plantou em casa, ela não percebeu. Então, eu vejo o culto doméstico como algo extremamente importante e fundamental. Não é uma regra exata para dizer que os participantes que ali estão no culto doméstico vão ser salvos, que vão ser seres humanos muito melhores do que eram, mas, de maneira geral, pelo que podemos ver, pelo tanto que abrange o culto doméstico, é uma ferramenta poderosíssima, né, para mudarem vidas dentro de um contexto familiar. Então, essa é a história. É claro que a ilustração é a ilustração e a gente não pode cobrar muito da ilustração, né? Mas eu, pessoalmente, vejo algumas contradições na história da mulher. Né? Primeiro, ela não conta, às vezes, também que ela orou e que não aconteceu nada. Né? E segundo, a ideia de que Deus só foi agir porque eles pediram. E se eles não pedissem? Há umas coisas aí. Mas tudo bem, ilustração é ilustração. Mas o que eu queria... Inclusive, essa ilustração pode servir. Nós temos, inclusive é bíblico, nós temos um cristianismo abarrotado de joio. E o que é o joio? O joio é o comportamento justamente contrário ao de Jesus, mesmo a pessoa dizendo que imita Jesus. Ela até acha que imita muito, mas na verdade, na prática e nos resultados, ela não imita. Ora, se é desenvolvido a questão do culto doméstico, que tem um lado positivo, também tem um lado negativo. É que você termina
gerando filhos, né, gerando uma geração com, muitas vezes, erros graves no cristianismo. Entendeu? Com misticismos exagerados. Hoje nós vivemos uma época de muito misticismo, de muita... e isso é fruto, muitas vezes, do culto doméstico. Quer dizer, além das lideranças religiosas, que para manipular, expõem conhecimentos e informações bíblicas que não são bíblicas, ainda tem essas pessoas que trabalham isso. Então, o culto doméstico, ele tem realmente, claro, né, o lado positivo, mas ele tem um lado negativo também, porque é aquilo que é neutro, mas se cair na mão errada, se torna um prejuízo. E é neutro, se cair na mão de gente certa, se torna um benefício. Né? Sua palavra foi muito pertinente, e eu diria que o culto doméstico, na minha maneira de ver, tanto que eu respondi a alguém hoje sobre isso, né? Eu levantei a importância também do papel da igreja em situações como essas, por quê? Porque existem coisas que não podem ser desvinculadas de outras. Você também já ouviu opiniões já de pessoas que, na visão delas, não querem nem criar o filho na escola. Elas acham que criando em casa, o problema resolve. Não, eu vou colocar da minha maneira, eu faço aqui, trabalho, e geram muitos outros problemas. Eu acho que o culto doméstico, como ferramenta complementar da educação espiritual, ela é fundamental. Agora, quando existe um trabalho apenas como se ela fosse autossuficiente, digamos, o ensinamento dali diverge da escola, que diverge da igreja, que diverge do demais, mas é a maneira que o pai tem que doutrinar o filho em casa, aí acaba sendo uma grande problemática, entendeu? Então, eu acho que, como ferramenta complementar, ela é essencial, mas ela não pode trabalhar por ela mesma. Eu não consigo enxergar dessa maneira. Existe um grande problema quando enxergam, né? Algumas séries norte-americanas que eu já assisti, inclusive, elas mostram que muitos dos fanatismos que existiam em algumas pessoas que viraram psicopatas, que cometiam alguns crimes, né, com a visão religiosa para poder praticar ela, veio justamente de uma maneira de criação do pai, da maneira que o pai tinha em casa, e nesses tipos de cultos domésticos, porque a palavra acaba sendo, digamos assim, pesada, nesse sentido, porque acaba você usando a palavra culto doméstico para uma coisa negativa. Mas não há uma outra coisa, há um culto, uma seita, qualquer outra coisa. Agora, infelizmente, partiu desse princípio. Algum tipo de doutrinação que o filho tinha em casa, pela visão do pai, né? E a partir dali o filho veio cheio de distúrbio, cheio de problema, a ponto que até virar uma espécie de psicopata e um homicida, ele virou. Né? E aquilo não está longe da realidade. Se você... É que a gente sempre fala, né? A Bíblia, vamos sempre falando de objetos de fé, né? A Bíblia em si, ela dá capacidade ao homem, à mulher em específico, né? Hoje, dia da mulher. Então, o exemplo, vamos mudar um pouquinho hoje. Ela pode tornar a mulher uma grande submissa ao marido, pela Bíblia, como pode torná-la uma grande feminista. Ou algo isolado. Então, a Bíblia dá essa condição de interpretação. Então, aí é o grande perigo. Né? Então, por isso que eu volto a falar. Eu, na minha maneira de enxergar, o culto doméstico é de uma forma complementar do que já deveria ser ensinado na escola, do que é ensinado na igreja e coisas do tipo. Né? Porque aí, se fosse na cabeça do pai, geram vários problemas. Né? Eu, pessoalmente, eu vejo assim, as pessoas que mais oram são as que menos creem. As pessoas que mais leem Bíblia são as que menos vivem a Bíblia. As pessoas que... Por quê? Porque há um espírito... Não tem nada a ver com espiritismo, nem nada disso, mas há uma inclinação para o que a gente poderia chamar de... há uma inclinação, a religião tem uma inclinação para o que a gente pode chamar os homens que se vestem de mulheres, transexuais. Eles são, mas a prática em si
enfim, travesti, transexuais, travesti. travesti. Há uma inclinação para o travestismo. Quanto menos você é, mais você quer ser. Ah, ok. Entende? Quanto menos você é religioso, né? Quanto menos você acredita, mais você quer praticar aquilo. E termina indo para o exagero. Porque você precisa daquilo. Quanto mais você é, quanto mais você crê, quanto mais você descansa, menos você se sente obrigado a fazer isso. Porque você não precisa mais provar para ninguém, você não precisa mais provar para você, não precisa mais. Então, você vai ver gente passando madrugadas orando. Ora, se você confia e descansa em Deus, você não precisa passar madrugada orando. Ah, mas Jesus orou. Tem que pensar exatamente o que é que está acontecendo ali no texto. Porque quando você descansa, olha, se você descansa de que Deus lhe protege, se você descansa de que Deus sabe cuidar de você, não tem por que você ficar desesperado. Agora, quanto menos você confia nisso, mais você vai criar mecanismo para forçá-lo a provar que que ele atende ao que você quer. Nesse caso aí, eu vejo um problema na motivação, né? Porque aí a pessoa ela começa a orar ou ler Bíblia justamente para poder achar que vai estar mais próximo de Deus ou coisa do tipo, né? Eu ouvi um pastor dando uma palavra essa semana e ele disse o seguinte, ele falou assim, olha, eu sempre me pergunto, eu acho impressionante, 15 anos de tantos ministérios, né? E até hoje me perguntam se isso é pecado, se isso não é. Ah, isso aí é pecado? E é como se a coisa funcionasse no preto e no branco. Ele falando, né? Aí eu falei, olha, meu irmão, você vão ter casos aí que você vai ser capaz de tirar uma vida. E pode ser que não seja pecado. Como você vai para o alto do monte orar e vai estar pecando se você começar a fazer isso por você mesmo. Querer passar uma imagem, ou chegar lá e não sei, pensar em outra coisa e só fez para poder mostrar que é superior aos outros. Então, quando você começa a enxergar a religião, a coisa toda no preto e no branco, vai gerar muito mais confusão para o que realmente para a finalidade da religião, do que propriamente o que deveria ser, que no caso, o que estamos conversando aqui, que é a espiritualidade. Você gera mais problemas para isso, em vez de solução. Então, quando você vê pessoas perguntando se isso é pecado, se isso não é, está preocupada com a imagem dela, com isso, com aquilo outro, cada vez mais eu vejo mais distância da essência do cristianismo. Porque quanto mais você puxa a religião para você, mais distante, ou uma maior distância eu enxergo daquilo que Jesus projetou. Né? Isso mesmo. É como os judeus da época, o judaísmo da época, com o tempo virou a Igreja Católica, que virou os evangélicos, que virou o pentecostal, que virou não sei o que é como se só mudasse o nome. Mas a maneira como enxergavam Jesus, as práticas, a necessidade de buscar coisa para si, de associar a santidade justamente a esse mundo antissocial, onde você se isola de todo mundo, só ora, lê a Bíblia, nunca está perto de ninguém, e achar que isso é santidade, quando o próprio Jesus, que é santo, que pediram que as pessoas o imitassem, né? Ele passa a nos ensinar que devemos estar ali convivendo com o próximo, criando estratégias de poder converter o próximo, de poder ajudar o próximo. Ele nunca chamou para a individualidade. E quando eu vejo a palavra santidade na boca de muitas igrejas, eu só vejo questões individuais. Não tem lógica nenhuma nisso. Não tem lógica nenhuma. É quase que unânime a ideia de santidade associado a uma espécie de pureza única sua. Né? E é onde eu enxergo a dificuldade. Isso no que você disse, né? Muito bem. Tem mais alguma coisa para nos falar? Não, já são 8h05. Na próxima semana a gente vai estar trazendo um outro conteúdo a respeito da espiritualidade no lar. Né? De alguma forma, então, nós vamos estar conversando
sobre questões que tem a ver com isso, né, na próxima semana. Então, fiquem atentos até lá. E eu só gostaria de lembrar, porque eu nunca sei se tem pessoas novas assistindo, né, que eu não sou dono da razão, de forma alguma, né, não sou o indivíduo mais experiente, não sou o mais estudado, mas, né, eu faço parte de uma família, sou casado, sou filho, né, já fiz teologia, então alguma coisa eu tenho para contribuir. E também gosto de estudar, ainda mais quando se trata de espiritualidade. Então, alguma coisa eu tenho para contribuir, mas não se enganem. Assim que eu ver que alguma coisa que eu apresentei até hoje, até agora, está errada, entrando em confronto com valores, né, ou outros princípios cristãos, ou até mesmo meus, que eu já ensinei, ou estou ensinando hoje, já ensinei errado no passado, eu vou estar corrigindo diretamente. Né? Estamos aqui para poder aprender, estamos aqui para cada vez mais estarmos buscando sermos melhores. Melhores seres humanos, melhores vizinhos, melhores pais de família, né? Melhores servos, principalmente. Porque se você é o melhor servo, consequentemente você é melhor vizinho, você é melhor pai, você é melhor marido, né? Melhor colega de trabalho. Então, primeiramente, a visão de sermos melhores servos. Então, essa é a minha palavra. Me fale rapidamente sobre como está, o que é que você tem em mente a respeito dessa atividade do seu e-book, do seu ministério, do que você tem em mente. Ok. Boa pergunta. Esse trabalho eu comecei tem umas 3 semanas, né? A princípio, eu estou projetando ele para fora da nossa região. Mas, a princípio, para quem não sabe, né, eu estou começando um trabalho com ilustrações, charges, tirinhas, né, cartoons, chamado Ministério Cartoonizarte. Então, eu tenho, em cima disso, tenho vídeos sobre isso, eu tenho pregações a apresentar em cima de desenhos, né, de artes visuais, eu tenho e-book, que tenho conteúdos diversos, inclusive, acho que essa pergunta tem a ver, né, e tenho um mangá, né, um mangá evangélico que visa alcançar jovens. Inclusive, já mandei para alguns jovens da igreja, já estão adquirindo o produto. E o livro, que recebi já uma primeira remessa hoje, já comecei a vender alguns deles já, com membros da igreja. Porque qual é a minha visão? A minha visão é que, primeiramente, eu gostaria que as pessoas da minha região e do meu convívio conhecessem o meu trabalho, para quando eu apresentar ele futuramente, né, eu vou começar a apresentar já a partir de abril para fora. Eu quero o mês de março agora divulgar entre todas as igrejas daqui da região mesmo, né, e a partir de abril projetá-lo para fora, para podermos ter um trabalho mais consistente, não é? Eu vejo que o momento de aproveitar a internet é agora, né, e esse é um bom trabalho de aproveitar, porque podemos alcançar muitas pessoas sem precisar sair de casa, né? Inclusive, não é só uma questão de emprego, né? É uma questão também de espiritualidade, uma questão de evangelismo. Então, é como se estivéssemos utilizando o útil ao agradável. Né? E, principalmente, a minha visão com esse trabalho é justamente também alcançar pessoas que eu não poderia alcançar se eu tivesse apenas encontrando na igreja ou na rua. Eu, por exemplo, no Facebook adicionei umas 5.000, porque 5.000 é o máximo, né? E tudo que eu posto lá é sobre esse material, conteúdo, pregações gratuitas, inclusive, já soltei também, né? Reflexões, para que eles também possam ter acesso, e lógico, o livro, caso eles queiram conhecer mais a respeito do produto. Eu acho que esse é o caminho, né, para estarmos trabalhando. Mas, já que você me deu o espaço para poder dar uma palavrinha, eu só queria falar um pouco sobre o e-book Entre Mais Reflexões, né? Porque eu desenvolvi ele com a seguinte estratégia. É um livro que tem charges, tirinhas, né, tem cartoons, mas não tem só isso. Tem reflexões que são baseadas nessas ilustrações que eu mesmo fiz. É de minha autoria, as ilustrações. Não é? E por quê? Eu levantei, aí vão perguntar para mim, né? Alguns já perguntaram, Davi, você fez isso baseado em quê? Em pessoas? Você fez exemplo de pessoas que você conhece, citou as ilustrações? Algumas delas foram já de filmes, de alguma pregação que eu já escutei, mas não de pessoas, mas temáticas. Por que temáticas?
Porque quem eu quero que leia o livro, sejam membros de igreja, não membros de igreja, crentes, não crentes, pastores, não pastores, ovelhas, não é? Bodes, pode ser, pessoas que estão começando na fé agora. Então, a minha intenção é alcançar a todos. Então, eu deixei a coisa muito bem diversa, para que, de alguma forma, a pessoa, o leitor que ali esteja adquirindo o produto, alguma coisa ele esteja incomodado. E os temas que são trabalhados nesse e-book, né, ou no livro, no caso, que é o mesmo material, entre mais reflexões, eles possam estar atiçados, porque na maioria das vezes são conteúdos que não são muito utilizados na igreja, né, em alguma pregação, em algum bate-papo. Então, por isso a importância de materiais como esses, né, que nós estamos disponibilizando. Então, eu deixei já a minha página, quem quiser conhecer mais o trabalho, nós estamos no Facebook, nós temos o site www.ministeriocartoonizarte.com.br, e nós temos no Facebook e no Instagram a mesma busca, Ministério Cartoonizarte. Nós temos lá alguns materiais disponíveis para você poder conhecer o nosso trabalho também. Essa é a palavra. Depois, parece que quando encerra aqui o Instagram, demora um pouquinho e depois ele entra e fica lá. Quando você tiver oportunidade, coloca nos comentários o endereço para que as pessoas conheçam ou possam ir lá mais. Entendeu? Mais alguma coisa? Não, só isso mesmo aí. Muito bem. Estamos Eu só queria lembrar também para os demais, né? É que na descrição desse vídeo tem duas atividades que eu queria lembrar que estão disponíveis para as pessoas. Um é um curso para casais, para pessoas que querem aperfeiçoar as relações, né, conjugais. E o outro é um curso para curso terapia familiar. Então, são duas opções e você pode ver na descrição deste vídeo, tem lá os locais onde você pode conhecer melhor essas duas atividades, tá bom? Quanto a mais, Deus continue abençoando a todos. Jonatas, muito obrigado pela sua contribuição. E semana que vem, a gente está de novo, né, aproveitando essas reflexões suas, tá bom? Até mais a todos. Deus abençoe.